Boa noite, que bom estar aqui com você nesse primeiro dia da semana, meditando na palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar a palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, começo do versículo 26, versículo inteiro do 27, e Lucas, capítulo 4, versículo 1, começando por Gênesis 1, começo apenas do versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos ficar só com o começo desse versículo 26 de Gênesis 1. Pulando agora para Gênesis, ainda capítulo 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Agora vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que aprendemos nesse versículo de Gênesis, capítulo 1, comecinho do versículo 26. Deus fala: façamos o homem à nossa semelhança. Note que está aí no plural. Por que está no plural? Porque Deus é a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o que podemos aprender no versículo de Gênesis 1 e 27? Que Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, macho e fêmea. Logo aí foi lido esses dois versículos para que, após a leitura de Lucas, capítulo 4, versículo 1, nós possamos entender o que Deus tem para estar nos revelando nessa noite. Se você está passando por adversidades, problemas, dificuldades, tentações, não fique triste. Por quê? Porque Deus criou você à semelhança dele, a semelhança de Deus Pai
de Jesus, o Filho, e do Espírito Santo. Ou seja, você vai passar pelos mesmos processos que desde do início do ministério de Jesus, ele passou até no seu final do seu ministério. Essa é uma das revelações que eu queria deixar aqui nessa noite a você. Não desanime. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Por que você vai vencer? Porque Deus fez você semelhante a Ele. Deus fez você semelhante à Trindade. Às vezes não entendemos porque passamos por todo esse processo, por toda essa diversidade, esses problemas, essa tentação do dia a dia, esse sofrimento, que você é semelhança de Jesus. Você é a imagem de Deus. Deus te criou a imagem dele. E se você é a imagem dele, vai ter um momento em que o Espírito Santo de Deus, ele vai te encher. Ele vai te encher de uma tal maneira que o próprio Espírito de Deus vai te levar para o deserto, como Jesus foi levado, como lemos após Gênesis capítulo 1, início do versículo 26 e 27 de Lucas 1, onde disse: e Jesus, cheio do Espírito Santo. Note que esse versículo, começo de Lucas 1:4, esse Espírito está em letra maiúscula. Ou seja, por estar em letra maiúscula, ele significa o Espírito de Deus. Então ele foi cheio do Espírito Santo. E você também será cheio do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, quando você estiver transbordando, revestido, o próprio Espírito de Deus, ele vai te levar para o deserto. Por quê, Maurício? Por que ele vai te levar para o deserto? Ou por que, Maurício, eu estou no deserto? Porque você é a semelhança de Deus, como foi lido em Gênesis capítulo 1, início de versículo 26 e 27.
Você tem a semelhança de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então fique feliz, porque é só no deserto, só passando pelo processo semelhante de Jesus, que você vai estar aprendendo coisas que palácios não ensinam, em que lugares altos não